Agora eu vou mostrar para vocês como a gente fazer a neutralização na prática com os pigmentos da Ironworks. Eu tenho aqui um castanho claro, um escuro e um médio. E a gente vai criar misturas entre eles para você criar o tom certo para sua cliente e junto usar o neutralizador. Eu tô com dois pigmentos para neutralização aqui, que é o vermelho e o laranja. Esses dois eu posso usar tanto um quanto o outro. Na verdade, perdão, esse não é o vermelho, esse é o vermelho alaranjado e este é oficialmente mesmo o laranja, tá? Esse vermelho alaranjado você pode usar para neutralizar tanto quanto o mandarine. Os dois você pode, até esse mandarine é bem conhecido, né? Tem alguns casos que até o vermelho alaranjado faz mais efeito. Quanto mais cinza tiver, mais o vermelho alaranjado vai fazer mais efeito do que o mandarine. Mas depois a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre, às vezes, quando tá muito saturado, a gente não neutralizar, tá? A gente retirar esse procedimento, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então eu tenho aqui, ó, um castanho escuro. Eu vou criar a cor para minha cliente, um tom de castanho médio. Eu coloquei aqui 2 gotas do escuro e eu vou colocar 3 gotas do claro. Esse seria o tom da minha cliente. Vamos lembrar de uma coisa muito importante que os alunos misturam muito, que é amornar e neutralizar. Quando a gente neutraliza um procedimento anterior, a gente não precisa amornar este pigmento. Nesse exato momento, surgiu a coincidência, tá? De eu usar um castanho escuro e um claro para criar um médio, onde um é frio e o outro é quente. Mas eu não estou amornando. Quando eu vou neutralizar, o que eu vou fazer? Eu vou inserir as cores que faltam na minha cliente. Agora vamos pensar, minha cliente está cinza, tá? Eu tenho aqui um castanho. Eu vou pegar até um pouquinho dessa cor e vou colocar aqui no papel pra gente conseguir visualizar ela pura depois, tá? Senão a gente coloca a laranja e a gente vai misturar. Então ela tá aqui pura. Esse é o castanho da minha cliente. Eu vou pegar o laranja, no caso da Ironworks, o mandarine e vou colocar aqui uma gotinha. Patrícia, quantas gotas eu tenho que pôr para neutralizar? Essa é a pergunta que eu mais recebo na face da terra, né? Quantas gotas? E aí eu vou te falar, não sei, depende do quanto laranja está. Pode ser que você pegue uma gotinha seja o suficiente, pode ser que você precise de muito, esteja muito laranja. Aqui eu tenho uma gota, ó. Uma gota de laranja para 4 do pigmento principal. Olha como já deu uma esquentada aqui nesse pigmento, já ficou bem mais forte. Vamos fazer mais mistura, uma quantidade um pouquinho maior? Pra gente conseguir visualizar. Nossa, Patrícia, tá muito cinza. Então você vai pegar o castanho da sua cliente e vai colocar mais laranja. Aqui, gente, eu não tô criando uma nova mistura, eu tô só aumentando a fórmula, tá? Pra gente conseguir fazer uma quantidade maior. Então esse aqui é o castanho que tava antes. A gente já tem com uma gota e agora a gente vai ver com 2 gotas. Olha como já vai ficando muito mais laranja. Só que se você vai aplicar na cliente essa cor, é diferente de você pegar e aplicar um laranja puro e fazer a tua cliente sair laranja do espaço, né? Então você vai lá e vai aplicar um castanho alaranjado, ó. Já vai secar aqui, a gente já vai conseguir visualizar mais a cor. Não é o suficiente ainda, eu preciso de mais laranja. Vou colocar mais 2 gotas aqui. Uma coisa que eu aprendi na neutralização é que muito do feeling da gente saber quantas gotas tem que pôr de laranja nessa mistura de castanho é a experiência. Aconteceu de eu fazer a neutralização com castanho alaranjado, 30 dias depois a minha cliente voltou, nossa, rapidinho voltou pro cinza de novo. O que eu notei? Eu notei que ela precisava de mais laranja naquela neutralização.
Aí eu fiz de novo a neutralização e coloquei muito laranja, ela quase saiu alaranjada do espaço. E aí a diferença foi realmente bem significativa mesmo, a sobrancelha dela durou castanho muito mais tempo. Então aqui, gente, vocês estão vendo a mudança de cor, vendo que tá ficando cada vez mais laranja? É isso que vai acontecer. Vai depender da quantidade de cinza que você tem na pele. Depois, na aula de exemplo de modelo, você vai conseguir visualizar exemplos reais, né, do que você teria que fazer, mas aqui você já consegue ver aqui, ó, com uma gota, com duas gotas, 3 gotas em cima do castanho ideal da nossa cliente, que eu criei com um castanho claro e escuro. Mas eu poderia fazer direto com o médio, por exemplo. Vamos fazer com o médio agora, vamos fazer com o escuro e com o claro para você ter uma noção. Primeiro nós vimos a neutralização sendo feita com a mistura do claro e o escuro. E agora eu vou mostrar para vocês a neutralização sendo feita com o castanho médio. Lembrando que você vai escolher a cor da sua cliente. Então eu coloquei aqui 3 gotinhas. Por quê? Porque eu escolhi o castanho médio, porque é a cor da minha cliente. Mas olha só, eu até vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Quando eu tenho uma cliente de cor de fios muito claro, sabe aquela loirinha? Eu não vou usar um castanho médio, vou usar um castanho claro. Ó, eu vou fazer, até vou colocar mais, que eu vou fazer várias misturinhas aqui para vocês verem. Vou colocar mais 2 gotinhas. Agora, se eu tenho uma cliente de fios escuros, eu vou ter que usar castanho escuro, certo? Então, a gente tá fazendo 3 tonalidades aqui para vocês. Eu tenho castanho claro, castanho médio e castanho escuro. Eu tenho aqui o castanho claro, o castanho médio e o castanho escuro. Eles estão puros, tá? Vamos lembrar que você vai escolher esta cor conforme a cor que você escolheria para sua cliente, a cor natural, a cor do fio dela. E aí você vai inserir laranja nessa cor conforme a quantidade de cinza que tiver. Então, a gente vai fazer várias experiências. Aqui eu tenho 5 gotinhos de cada e eu vou colocar uma gota. Vamos começar aqui pelo claro, para fazer bem sentido a nossa explicação. Vamos começar aqui pelo claro. O castanho claro com uma gota de laranja, porque essa dúvida as pessoas ficam, né? Quantas gotas eu tenho que pôr? É uma ou é mais? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma loira de fios claros e a sobrancelha que ela fez, que ela está cinza. Tá vendo que eu não tenho mais um castanho puro? Eu tenho um castanho alaranjado agora. Pouco alaranjado, mas está, né? Inclusive, quando a gente coloca aqui na nossa palheta, ó, aqui é o castanho claro, puro, castanho claro com uma gota de laranja. Mas vamos imaginar que essa sobrancelha ficou muito mais cinza. Então, eu vou colocar 2 gotas de laranja. Ela é quase o laranja puro, né? Aqui ficou muito laranja. Ficou quase o laranja puro, mas não é ainda o puro, né? Porque só o puro fica mais forte. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. E eu vou colocar aqui uma gota do laranja puro, para ficar bem claro a diferença entre eles. Olha só, eu tenho aqui o castanho claro com uma gota de laranja, castanho claro com 2 gotas de laranja, e aqui eu coloquei o laranja puro, para vocês conseguirem visualizar a grande diferença que a gente tem entre aplicar o laranja puro e fazer um castanho alaranjado para nossa cliente, porque o laranja puro é muito forte, né? Ele tem uma luminosidade muito grande, então não vai ficar legal. Agora a gente vai ver aqui misturar o castanho médio com o laranja. E você vai ver que a gente tem infinitas tonalidades, né? Conforme o fio da nossa cliente, você vai escolher o castanho e vai colocar laranja conforme a necessidade. Então, eu acho, gente, que o castanho médio e o castanho claro, eles são muito parecidos. Eu prefiro criar o meu próprio castanho utilizando o claro e o escuro. Mas eu vou dar esse exemplo porque muitas pessoas ficam em dúvidas, né? Principalmente achando que eu tô usando o claro e o escuro porque eu quero amornar, né? Mas não é o caso.
Agora aqui eu estou com um castanho médio mesmo, tá? O próprio médio da Airo. Coloquei uma gota de laranja e agora 2 gotas de laranja. Mesmo o laranja sendo intenso, ainda assim ele é um castanho alaranjado. Ainda assim. Agora bem alaranjado, né? Bastante mesmo. Olha só. Agora eu tenho aqui o castanho médio com uma gota de laranja. Eu vou até abrir aqui pra gente conseguir ver melhor. Castanho médio com uma gota de laranja, castanho médio com 2 gotas de laranja. Então a gente tá aumentando a tonalidade e ele ainda está ficando laranja. Agora eu tô aqui só com uma gotinha de castanho escuro. E nós vamos colocar nessa gotinha uma gota do mandarine. E a gente já tem um pigmento que já não está, digamos assim, tão frio, né? Com uma gota do mandarine. Vou colocar aqui pra gente ver. E agora vamos colocar mais 2 gotinhas. No caso, ele vai ficar com 3 no total, né? Vai ficar bem alaranjado. Mas isso é principalmente para eu poder mostrar para vocês que a gente não tem necessidade de aplicar o laranja puro. Não tem necessidade. A gente pode fazer um castanho alaranjado para nossa cliente, receber a neutralização da mesma forma, mas sair mais feliz, né? Que ela sair um laranja puro, realmente ela não vai gostar. Eu vou colocar mais uma gotinha aqui para mostrar mais ainda a diferença para vocês. Olha que legal, gente. Como a gente consegue neutralizar qualquer cor de fio. Vamos ver se vocês estão conseguindo visualizar bem direitinho. Deixa eu passar para cá. Qualquer cor de fio você consegue neutralizar. Em qualquer escala de cinza. Então eu tenho aqui castanho claro, castanho médio, castanho escuro. Com uma gota de laranja, com 2 gotas de laranja, e aqui eu coloquei mais uma até para ver se deixava mais intenso. Mas é bem interessante a gente observar que a gente não tem necessidade de colocar laranja puro, como muitas pessoas me perguntam. Gente, no curso passado, foi o que eu mais recebi, foi perguntas, mas eu não posso colocar o laranja puro? E eu vou falar para vocês que você pode, mas você acha que tem necessidade da sua cliente sair com essa cor do teu estúdio? Não tem necessidade. Então você vai criar a graduação do laranja conforme o cinza que ela tá. Se ela tá com um cinza clarinho, e depois no exemplo de modelo a gente vai conseguir visualizar melhor, eu posso colocar só uma gota de laranja, mas se ela tá com esse cinza mais pesado, precisa ser bem alaranjado para dar um bom resultado final. Agora nós vamos imaginar que nós vamos neutralizar uma sobrancelha que está avermelhada. Quando a gente tem uma sobrancelha que está avermelhada, que cor que a gente vai usar? A gente vai usar o verde, certo? E eu vou mostrar para vocês quando nós temos uma sobrancelha que ela é clara e você precisa usar um pigmento claro. E eu vou mostrar para vocês quando eu tenho uma sobrancelha escura, porque isso é a dúvida que muitas pessoas têm. Inclusive, eu tenho aqui 2 pigmentos, um que é o pH esverdeado, que vem pronto já, e eu tenho o ocre. Puxa vida, mas o ocre não é amarelo? É essa dúvida que as pessoas têm, né? Mas eu vou mostrar você criar o verde. Quando eu tenho um castanho claro, que nem aqui eu tô colocando castanho claro, e aqui eu vou colocar o escuro, tá? E vocês já vão conseguir entender bem a diferença. Lembra que a gente escolhe a cor baseada na cor dos fios, certo? Então eu vou colocar ele aqui puro na nossa tabelinha, para a gente lembrar como que era essa cor pura e poder comparar a diferença. Olha só, eu tenho aqui o castanho claro e o castanho escuro. Conforme for a cor dos fios da minha cliente, eu vou decidir qual deles que eu vou usar, certo? Se eu tenho uma loira de fios claros ou fios castanhos bem clarinhos, eu vou usar o castanho claro, certo?
Só que eu preciso de um pigmento verde. Não tem por que eu aplicar o verde puro. Eu até vou colocar aqui uma gotinha para vocês verem do pH esverdeado, que nos pigmentos da Ironworks é o pigmento puro, verde puro. Aí eu vou abrir aqui para você ter uma noção do verde, tá? Eu vou colocar o verde puro na minha cliente? Não vou, eu vou fazer um castanho esverdeado. Sempre com esse conceito para que a sua cliente não saia correndo do seu espaço, né? Fique assustada com a cor. Então eu tenho aqui um castanho claro e eu vou deixar esse castanho claro mais verde. Eu coloquei 4 gotas aqui de castanho claro, eu vou colocar duas gotinhas do verde e ele vai ficar um castanho claro esverdeado. Gente, vale lembrar uma coisa, quando a gente tem uma sobrancelha que restou avermelhada, pelo motivo que seja, é uma das cores mais fáceis de cobrir, muito mais fácil de cobrir do que o cinza. Ó, aqui eu coloquei ele com 2 gotinhas e nem de longe ainda o suficiente, eu preciso colocar mais até, né? Coloquei aqui com 3 gotas de pH esverdeado para ele ficar um castanho claro verde. Então, eu vou colocar aqui com 3 gotas para vocês verem. Agora sim, ele já vai ter uma tonalidade pro verde. E eu vou colocar mais 2 gotas. Opa, quase caiu 3. Mais 2 gotas. Agora ele tá bem mais verde. Então, o vermelho, como eu tava falando pra vocês, é uma das cores mais fáceis da gente cobrir. Ele cobre facilmente. Ó, ele já vai ficando bem mais verde. Agora eu consigo te mostrar bem melhor. Eu tenho aqui o castanho claro, com 1 gota, com 2 gotas, com 3 gotas de pH esverdeado. Tá vendo que aqui ele tá um castanho claro esverdeado, realmente. Aqui ele tá o pH esverdeado puro. Então eu não preciso aplicar o verde e deixar minha cliente sair verde. O castanho claro esverdeado já vai ser o suficiente. Agora a gente tá aqui com o castanho escuro e essa que vem a grande dúvida. Eu vou misturar o pH esverdeado com o castanho escuro? Não. Lembra como, quando a gente estudou o fundamento das cores, como que você criava um verde? Com o preto e o amarelo. Então eu pego um castanho escuro e vou colocar o quê? Eu vou colocar o ocre. Então aqui eu tenho um castanho escuro. Eu vou colocar o ocre. Eu vou colocar 2 gotas, tá? Para ele ficar mais forte, mais intenso. E aí você vai ver aqui que ele tá pouco verde ainda, quase nem aparece. A gente vai precisar colocar mais gotas. Mas eu vou deixar aqui na nossa tabelinha para a gente ter um comparativo dessa transformação que ele foi tendo. O preto com o amarelo, gente, sempre vai dar verde. Lembra que eu falei que é a dificuldade que os profissionais têm de gravar essa informação, né? Normalmente eu pergunto e ela fica perdida. Então, olha lá, agora sim, ele já tá com uma carinha bem mais verde. Inclusive, ele diminuiu o tom. E até é bom pra gente falar sobre isso, porque muitas pessoas querem usar só 2 cores e usam um castanho escuro com o taupe, por exemplo, com o ocre. E isso faz com que ela use um castanho esverdeado nas clientes. Olha só, agora ele tá bem verdinho. Aqui eu tenho um castanho escuro com 2 gotas e aqui com mais 3 gotas, com 5 gotas no total. Um castanho escuro esverdeado. Aqui ele tá bem esverdeado, eu acho que ele já chegou num tom suficiente pra gente cobrir uma sobrancelha que está castanho escuro, que seja com, ou refazendo os fios, ou shadow, logo mais a gente vai falar da aplicação da técnica, tá certo? Assim fica bem mais fácil visualizar. Quando eu tenho uma cliente com os fios mais claros e quando eu tenho uma cliente com os fios mais escuros, como que eu vou fazer a neutralização dele, de uma sobrancelha vermelha, aplicando verde para voltar a ser castanho. Agora eu vou mostrar para vocês como que você vai neutralizar uma sobrancelha que está roxa. A gente tem, principalmente na tabela da Ironworks, mas tem de outras marcas, um pigmento que ele é amarelo, mas nem tanto. Eu vou mostrar aqui para vocês a diferença entre o taupe e o ocre.
Quando eu vou neutralizar uma sobrancelha roxa, eu aplico o talpe puro. Por que eu faço isso? Porque o talpe, ele é um castanho com uma quantidade muito grande de amarelo. Ele é basicamente amarelo. Só que ele não é tão amarelo quanto o ocre, que é muito amarelo. Você pode neutralizar uma sobrancelha roxa só aplicando ele, sem problema nenhum. Tanto o ocre quanto o talpe, na verdade. Mas o talpe, por ele ter mais outras cores, a gente pode falar que tem preto e vermelho aqui dentro dessa mistura, ele não fica tão amarelado. Olha só, vocês estão vendo a diferença? Então eu tenho aqui o talpe na Ironworks e eu tenho aqui o ocre. E isso faz com que tanto um quanto o outro eu possa aplicar para neutralizar uma sobrancelha roxa. O que vai acontecer no dia? No dia, ela vai ficar amarela, na hora ela vai ficar amarela. Só que essa tonalidade, ela é muito próximo de um castanho. Muito mais do que um verde ou um vermelho, né? Ela disfarça bem. Então, quando eu aplico ele puro, numa sobrancelha mais escura, rapidamente ele já volta a ser castanho. Bem rápido mesmo, questão de 2, 3 dias não tá mais essa aparência amarelada. E quando eu tenho uma loira, ele parece que foi feito um castanho clarinho. Então, tanto o talpe quanto o ocre, numa sobrancelha arroxeada ou lilás, você pode aplicar ele direto. Se for uma cliente de pele de fios mais escuros, eu aconselho você usar o talpe, porque ele não é tão amarelo. E aí você consegue aplicar ele sozinho. Agora vamos imaginar que a gente está com uma sobrancelha que ela está verde e você precisa neutralizar com o vermelho, certo? Eu tenho aqui como opção, vamos pensar aqui, uma cliente loira, aonde eu vou usar como base o castanho claro, certo? Tenho 3 cores aqui, 3 gotinhas aqui do castanho claro. Eu preciso de um castanho claro avermelhado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o intermediário e colocar uma gotinha. Ou eu posso pegar até o vermelho alaranjado, por exemplo, e colocar uma gota. Também posso. Então, vou mostrar aqui para vocês. Um castanho claro avermelhado para a gente neutralizar uma sobrancelha que tá verde, mas ela tá clarinha, ela é de um fio mais claro. Vou colocar aqui. Aqui você consegue visualizar, então, que eu tenho um castanho claro avermelhado, que eu posso cobrir direto uma sobrancelha que esteja verde. Agora, se eu tenho uma sobrancelha verde, que ela tá mais escura, eu até vou colocar aqui direto para mostrar para vocês, porque nem vou fazer misturinha. Eu tenho uma cliente que eu usaria castanho escuro, certo? E a sobrancelha dela tá verde. Não é tão comum, tá? Em peles tão escuras, mas vamos imaginar que está. Eu posso pegar o castanho intermediário, que tem fundamento vermelho, e aplicar ele puro. Tá vendo? Por que eu posso aplicar ele puro? Porque ele também tem nessa mistura o preto e amarelo. É claro que o vermelho prevalece muito mais, mas eu tenho preto e amarelo. Isso faz com que ele seja um castanho avermelhado e não um vermelho puro. E eu vou abrir para você ver aqui, que vai ser muito bom para te ilustrar. Eu vou pegar aqui o castanho alaranjado. Eu chamo ele de avermelhado às vezes, né, gente? Acabei de notar que algumas vezes eu falei errado. Mas é laranja avermelhado ou vermelho alaranjado, é o mesmo. Aqui, ó, você olha um vermelho puro, um castanho com fundamento vermelho, que não é o castanho avermelhado, gente. Falando de Ironworks, não é o castanho avermelhado, porque o castanho avermelhado é roxo. É o castanho intermediário, ele que tem essa base. E aqui, esse tom aqui, eu peguei um castanho claro e coloquei o castanho intermediário. Então, ele ficou um castanho claro avermelhado. Todas essas opções para você neutralizar uma sobrancelha vermelha. Mas não... Aí, no caso, eu não colocaria o vermelho puro, porque ele vai ficar horrível, né? A sobrancelha não tem necessidade da gente fazer isso, né, gente? Então, vamos usar um castanho com o fundamento vermelho para neutralizar uma sobrancelha verde.